Olá, vamos começar então a nossa quarta aula sobre a carta aos Gálatas. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, amém? Essa é a parte final do módulo que eu chamo de Evangelho Defendido, amém? É a parte em que Paulo vai terminar a sua defesa do Evangelho, e aí a partir de então, tudo que a gente for falar a partir do Evangelho vai ser explicação do que é o Evangelho e aplicação do que é o Evangelho, que vai começar no final do capítulo 3, entrar pelo capítulo 4 e daí a gente segue. Amém? Eu quero relembrar você que na aula passada nós trabalhamos, então nós vimos como última instância, né, como a última consequência da disposição de Paulo em defender o Evangelho, sendo ele ter que corrigir a Pedro, né? Ele teve que fazer uma repreensão a Pedro, ele teve que exortar a Pedro, porque Pedro estava fazendo uma coisa que não era compatível com a mensagem do Evangelho, ou seja, com o efeito do Evangelho, que é o de fazer com que todos nós sejamos uma família só, irmãos pelo sangue de Jesus Cristo. Agora Paulo vai voltar de novo aos Gálatas, porque o que aconteceu com Pedro aconteceu em Antioquia. Aquilo que aconteceu e que nós estudamos, Paulo somente utilizou para dar força, né? Para corroborar o seu zelo, para falar, olha o quanto eu sou zeloso, eu não estou de brincadeira com o Evangelho, tá? Eu vou até as últimas consequências. Essa é a consequência máxima que eu fui até agora para defender o Evangelho. Agora, ele se volta de novo aos Gálatas e eu quero chamar a sua atenção para alguns aspectos muito importantes. O primeiro deles é que você vai ver aqui no capítulo 3, Paulo como um pastor que está desapontado com a sua igreja. Que coisa interessante que a gente precisa entender. O versículo 1, ele diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Aqui você vê o tom de lamentação de Paulo. Aqui você vê o apóstolo Paulo desapontado com o fato de que depois de ele ter apresentado o Evangelho da maneira correta, feito o chamado correto, os Gálatas foram arrebatados por outro tipo de ideologia diferente do Evangelho. O termo aqui traduzido como insensato é um termo grego que junta duas palavras, né? Ele junta a palavra noia, que significa exercitar a mente, significa pensar, né? E a partícula de negação grega a, né? A partícula que, na junção, vai dar a ideia de ausência. Então, no caso aqui, insensato também pode ser uma pessoa que não pensa, uma pessoa que não refletiu direito, uma pessoa que parou de pensar, parou de raciocinar. Essa é a ideia que Paulo está trazendo aqui quando ele lamenta, né, que os Gálatas tenham se deixado levar por uma coisa que não é o Evangelho de Jesus Cristo. E ele usa um termo interessante. O primeiro do versículo 1 é: quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Uma das traduções também para insensato da palavra grega é atribuído no sentido figurado a alguém que se deixou seduzir por uma coisa que vai lhe causar mal, por uma coisa que lhe causou mal. A ideia que Paulo está trazendo aqui é que eles foram fascinados por uma coisa que não tem futuro. E por que eles foram fascinados por isso? O que é que essa pregação judaizante tem de tão bom, de tão interessante que os seduziu? E eu vou dizer para você o que é. É a proposta mentirosa e falaciosa da autojustiça. Quando você apresenta a ideia de que você, cumprindo alguns requisitos, consegue se salvar, isso te dá controle, isso te dá independência, isso te dá suficiência até que você caia novamente.
Eu costumo dizer que a autojustiça, ela tem duas funções, né? A primeira função é enganar aqueles que acham que podem se salvar sem precisar de Cristo. E a segunda, o segundo engano, né? O segundo efeito problemático é o que vai acontecer naqueles que caem. Porque se você acredita que o que você faz te salva, quando você não conseguir fazer, você se sente irremediavelmente perdido. Pode se sentir assim e isso é um problema. Isso é sedutor. Era isso que seduziu aquelas pessoas. O evangelho de Jesus, ele é jugo suave. Jesus Cristo falou, jugo suave e fardo leve. Mas ainda assim, as pessoas estavam preferindo colocar fardos sobre as costas que nem mesmo as lideranças, como o próprio Jesus Cristo falou, nem mesmo os fariseus estavam dando conta de carregar isso. Os gálatas foram seduzidos por uma ideologia que não tinha como acabar bem. E o pastor lamenta por isso. Versículo de número 2 diz o seguinte: é só isso que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito ou pela fé naquilo que ouvistes? Eu quero chamar a sua atenção para um fato interessante, que é o fato de que a Bíblia Sagrada, ela conta vários relatos de pessoas de líderes que celebravam quando uma igreja respondia corretamente diante de um tipo de doutrina. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que o motivo de nós recebermos dons de Deus, o motivo de Deus constituir os 5 ministérios, é para que a igreja, os santos, essa é a palavra, a terminologia que ele utiliza, é para que os santos sejam amadurecidos, cheguem ao pleno conhecimento de quem é Cristo e não sejam levados por todo o vento de doutrina. Esse é um propósito que tem que ser impresso no nosso coração quando evangelizamos alguém, quando discipulamos alguém. A ideia básica é colocar essa pessoa nessa posição, a posição em que ela não seja manipulada, a posição em que ela não seja levada por algum tipo de doutrina que fere o propósito de Deus. Jesus Cristo escreveu uma carta em Apocalipse à igreja de Éfeso. Lá em Apocalipse capítulo 2, ele vai elogiar Éfeso e vai criticar Éfeso. Quando eu estudo as 7 cartas às 7 igrejas, eu sempre tento decorá-las da seguinte forma, né? Jesus escreveu a 4 igrejas e 4 igrejas ele elogiou e exortou. 4 igrejas. 2 igrejas ele apenas elogiou e uma igreja ele somente exortou. Não tinha nada para elogiar. Éfeso, a igreja em Éfeso, está no grupo das igrejas que Jesus Cristo tanto elogiou quanto exortou. E quando Cristo vai falar sobre os elogios, ele vai elogiar a igreja de Éfeso por ser uma igreja que está exatamente nessa posição. Ele diz, por exemplo, que a igreja resistiu aos que diziam ser apóstolos e não eram. A Bíblia diz que eles foram colocados à prova. A igreja de Éfeso colocou à prova esses homens que chegaram dizendo que eram enviados de Cristo e não eram enviados. Também vai dizer que eles resistiram, que eles não foram seduzidos pelas ideias de Nicolau, pelo ensino dos nicolaítas. Nicolau foi um pai da igreja, né? Ele foi um dos primeiros teólogos ali da igreja e ele tinha uma doutrina meio esquisita que implicava em defender inclusive imoralidade sexual, uma coisa que é incompatível com a Bíblia Sagrada, né? Uma coisa que não pode ser tolerada pela Bíblia Sagrada, e a igreja de Éfeso também resistiu a isso. E Cristo, quando vai elogiar a igreja, elogia por causa disso. Da mesma forma, existe o relato lucano de Atos 17, quando Paulo passa por uma cidade chamada Bereia,
E ele acha interessante. Lucas chama a atenção de que Bereia foi um povo que agiu com muita nobreza. Por quê? Porque Paulo pregava e depois que Paulo terminava a pregação, eles iam conferir na lei para saber se o que Paulo estava falando era certo ou não. Existe muita alegria quando um pastor consegue colocar uma ovelha nessa posição, uma posição em que ela não será desgarrada. Infelizmente, não é o que Paulo encontra na igreja da Galácia. A igreja que ele plantou, a igreja que ele trabalhou muito, foi seduzida por uma coisa diferente do fundamento que Paulo tinha plantado. E aí Paulo vai começar, então, a fazer a sua argumentação para tentar abrir os olhos desse povo para entender o que foi que aconteceu com eles. Do versículo de número 2 ao versículo de número 5, ele vai fazer esse trabalho. Só que antes de ler isso, eu preciso te explicar algumas coisas. Eu preciso te explicar algo que acontece, que é narrado na Bíblia Sagrada e que é geracional. Eu quero falar um pouco com você acerca de alianças. A Bíblia vai falar de Deus fazendo duas alianças com o homem. A primeira aliança, ela é expressa em Abraão. No capítulo 17 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 14, Deus se manifesta a Abraão e institui uma aliança que tem que ter símbolo na carne. É a circuncisão. Todo homem, toda pessoa do sexo masculino tenha nascido judeu, tenha se tornado judeu ou tenha sido comprada como escravo, deveria carregar na carne o símbolo de um pacto que foi feito entre Deus e Abraão. É a circuncisão. Circuncisão era a marca de que Deus estava com o povo de Abraão. É a marca de que Deus favorecia aquele povo. É interessante isso porque quando Davi vai até os irmãos dele que estão em guerra, carregando comida para dar a eles, para levantar informações acerca do que estava acontecendo na guerra para trazer ao seu pai, em obediência à ordem de Jessé, ele se depara com o gigante Golias ameaçando o povo de Deus. Enquanto Golias ameaçava o povo de Deus e lançava um desafio, e o desafio de Golias era: traga um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, acabou a guerra, a gente vai embora. Se eu vencer ele, a terra de vocês será nossa. Vamos lá, vamos poupar mais mortes desnecessárias. Enquanto o gigante Golias lançava esse desafio, o povo de Israel corria de medo. A Bíblia diz que eles estavam desesperados, eles corriam, eles estavam apavorados, estavam sendo afrontados, estavam sendo envergonhados. E aí vem o menino Davi, o pastor de ovelha, adolescente, vê o gigante fazer aquele desafio e o trunfo de Davi é um só. Quando ele olha para o gigante, ele pergunta: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele está querendo dizer o seguinte: esse homem tem a audácia, sem ter aliança com o único Deus verdadeiro, de fazer esse tipo de afronta. Isso não está na Bíblia, mas eu creio que quando Deus ouve aquilo, ele abre um sorriso e fala: tem pelo menos alguém que entendeu que existe um pacto. E esse pacto lança e existe para mostrar que Deus é fiel. Deus não desamparou Israel por causa da fidelidade que existe sobre ele. Só que essa aliança, ela tinha um período para acontecer, porque Deus tinha o propósito de estabelecer uma nova aliança. Deus tinha o propósito de estabelecer uma aliança melhor, uma aliança mais perfeita. E aí, nós vamos falar então agora sobre a segunda aliança. Em Marcos capítulo 14, enquanto Cristo celebra a última ceia com os discípulos, a última antes dele passar pelo Calvário, ele toma o cálice e ele instrui os discípulos
acerca do vinho e diz o seguinte: esse cálice simboliza a nova aliança, ele simboliza o meu sangue e esse sangue é a nova aliança que eu faço com vocês. Eu gosto do texto de Marcos 14 porque ali ele já explicita um efeito dessa aliança, porque uma aliança é uma promessa, ela sela uma promessa. Então Jesus Cristo está dizendo: esse aqui simboliza o meu sangue, e o meu sangue é a nova aliança que eu faço com vocês. E aí ele diz: prometo a vocês que não tomarei novamente do produto da videira até que o reino de Deus esteja estabelecido. Ele está fazendo uma aliança com os discípulos, ele está fazendo uma aliança com todos nós. Só que essa aliança tem outros grandes efeitos. E aí eu quero te convidar a abrir comigo Jeremias capítulo 31. O versículo 31 diz assim: dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. 33. Mas essa aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O Senhor está revelando mais uma vez, porque existe uma revelação primária acerca dessa aliança. A gente vai tratar dela daqui a pouco, mas o Senhor está revelando aqui que ele tem propósito, tinha o propósito de estabelecer uma nova aliança. E essa nova aliança está debaixo da promessa de que ele escreveria a lei do lado de dentro. A lei passaria a estar do lado de dentro. Agora a lei seria um aspecto moral e não simplesmente uma lista de exigências técnicas. Ela ia partir de dentro do coração. Ela ia mudar a nossa vontade de espírito e esse é um efeito muito importante dessa nova aliança. E aí eu preciso ir concatenando alguns outros assuntos que a palavra de Deus trabalha e eu quero falar agora do Espírito. Por quê? Vamos voltar para o texto de Gálatas capítulo 3, porque o apóstolo Paulo vai fazer um paralelo interessante entre lei e Espírito e a partir desse paralelo eu quero concatenar com vocês algumas ideias. Ele diz, a gente já leu, vamos ler mais uma vez o versículo 2. É só isso que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Será que sofrestes tanto por nada, se é que isso foi por nada? Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Lei, a primeira aliança, está intrinsecamente ligada à lei. A segunda aliança está intrinsecamente ligada ao Espírito. E aí nós precisamos começar a entender o que acontece a partir dessa segunda aliança, que é o derramamento do Espírito. Todos nós sabemos que o Espírito Santo foi derramado de modo definitivo do jeito que o profeta Joel previu em Atos capítulo 2. E o que acontece em Atos capítulo 2? A Bíblia vai dizer que é o período em que está acontecendo a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes é uma festa judaica que tem uma simbologia muito interessante. Muitas vezes a gente, quando passa pelo texto
que fala sobre Pentecostes, a gente não se atenta para o significado da festa. O Espírito Santo não foi derramado ali por coincidência. Ela foi intencional, ela tem um motivo para acontecer dessa forma. O derramamento aconteceu pela primeira vez daquele jeito, naquele lugar, porque Deus estava querendo dizer algo. Existem 3 motivos interessantes para a escolha do Pentecostes. O primeiro deles é que era uma reunião em que estaria todos os judeus que viriam de todos os lugares da terra. Esse é um ponto interessante. Mas existem 2 propósitos espirituais nisso e eles estão umbilicalmente ligados ao significado do Pentecostes. Você sabe o que é celebrado na festa do Pentecostes? Os judeus eles tinham 3 festas básicas no seu calendário, 3 grandes festas no seu calendário. A primeira delas é a Páscoa, né? Que celebrava, trazia à memória o período em que Deus poupou os primogênitos de Israel, né? Quando ele lança a 10ª praga no Egito. E por que eu digo poupou entre aspas? Porque ali acontece, na verdade, um ensaio do que Cristo vai fazer na cruz do Calvário. Por quê? Porque o anjo não levou primogênitos nas casas onde houve um sacrifício substitutivo, ou seja, onde um cordeiro foi sacrificado, né? O cordeiro foi sacrificado, ele foi comido em família, né? O sangue do cordeiro foi aspergido nos umbrais das portas para delimitar que ali o anjo da morte, o juízo de Deus, a espada de Deus não podia passar, porque houve sacrifício substitutivo. Isso é a Páscoa. Essa era uma festa que acabou passando para o calendário judaico por conta de ordem do Senhor Jesus, por conta de ordem de Deus, é uma das festas que nós precisamos lembrar. A segunda festa é a festa dos tabernáculos, né? Era uma festa também importante, ela tinha era chamada também de festa das cabanas. E a terceira festa que eu quero chamar a atenção é exatamente a festa chamada de festa da colheita ou festa das primícias, né? A festa das primícias ou festa das colheitas é exatamente a festa do Pentecoste. Passou a ser chamado Pentecostes por quê? Porque Pentecostes significa no grego 50 dias após. 50 dias após o quê? 50 dias após a Páscoa. E ela tinha 2 fundamentos básicos, tinha 2 motivos básicos. O primeiro deles era celebrar o primeiro dia das colheitas. E o segundo deles era comemorar o dia em que Moisés recebeu das mãos do Senhor os 10 mandamentos. Isso é muito simbólico e isso é muito importante. Jesus Cristo vai apontando e vai fazendo comparações entre o reino de Deus e plantações o tempo todo no seu ministério. Eu quero chamar a sua atenção, por exemplo, para a parábola do semeador de Marcos capítulo 4. Ele vai dizer que um semeador saiu a semear. Esse semeador é o próprio Cristo, que saiu por aí, né? Jogando semente para tudo quanto era lado, sem se importar direito onde iria jogar as sementes. Isso é uma coisa importante, porque na época em que Jesus está falando sobre isso, semente era uma coisa muito valiosa, semente era uma coisa muito cara e não podia ser desperdiçada. E aí Jesus começa dizendo que o semeador já saiu, você já consegue ver o semeador saindo de casa jogando semente para tudo quanto é lado. Ele está falando do reino de Deus. E ele vai jogando as sementes, uma cai num lugar, outra cai em outro, outra cai em outro. Tem uma que cai num lugar propício e ela vai render muitos frutos. Depois ele vai falar que o reino de Deus é comparado a um homem que plantou o trigo e foi dormir. E aí o inimigo veio, plantou o joio no meio do trigo e de repente as pessoas viam crescendo aquela plantação e perceberam que tinha joio ali também. Chegam no dono da plantação e falam: vem cá,
tem joio no meio do trigo. Quem foi que plantou? E aquele homem fala, foi o inimigo. E aí eles falam, a gente pode arrancar então esse joio para você? E aí o dono da plantação diz, não arranquem, não coloquem a mão, eu vou fazer isso na época da colheita, para não correr o risco de vocês não saberem separar direito o joio do trigo e arrancar o trigo antes da hora, junto com o joio. Quando Jesus Cristo vai explicar essa parábola, ele diz que o dono da plantação é ele, o trigo é a igreja, o joio são as pessoas que Satanás planta no meio do trigo, ou seja, pessoas que não fazem parte da igreja, mas caminham no meio da igreja. E o que eu acho mais interessante é que ele diz que quem tem a responsabilidade, quem tem a sabedoria, quem tem a perícia para separar o joio do trigo é ele. E aí ele diz que vai dar ordem aos anjos dele na época da colheita para começar a colher pessoas. Essa é a colheita final. Essa colheita final, ela vai acontecer no arrebatamento da igreja. Mas existe uma colheita inicial e eu quero apontar ela para vocês agora. Então, como o Pentecostes fala do início da colheita, Jesus também aponta para o início da colheita. E ele aponta para isso em João capítulo 4. João capítulo 4 vai contar a história de Jesus interagindo com uma mulher samaritana. Quando essa mulher entende quem é Jesus Cristo, quando ela entende que Jesus Cristo não se trata de uma pessoa qualquer, essa mulher larga sua sina de carregar água para dentro de casa e ela volta para a cidade dela, e lá na cidade dela ela evangeliza as pessoas, ela fala de Jesus, ela fala que encontrou um homem com habilidades maravilhosas e ela traz esses homens para falar com Jesus. Quando os discípulos voltam, a Bíblia diz que eles foram à cidade comprar comida enquanto Jesus ficou sentado à beira do poço. Quando eles voltam, se maravilham que Jesus está falando com a mulher. E aí eles chamam Jesus para comer. E aí Jesus fala que a comida e a bebida dele é fazer a vontade de Deus. E aí ele chama a atenção dos discípulos para um fato interessante. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 35, que diz assim, ó: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdade o ditado: um é o que semeia, o outro o que ceifa. Eu vos enviarei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalhavam e vos entregastes no seu trabalho. O que é que Jesus Cristo está querendo dizer? Os discípulos falam para ele, vem comer, e ele diz, eu já comi. E eles perguntam, o Senhor estava escondendo comida de nós? E ele diz, vocês não entenderam. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita, mas percebam, a seara já está pronta para a colheita, está chegando o momento da colheita é iminente e é colheita de almas, é colheita a partir da semente que é Jesus. Jesus Cristo diz que ele é a semente de trigo que cai no chão e morre. Jesus Cristo diz, se a semente de trigo cair na terra e não morrer, não gera frutos, fica só. Mas se morrer, dá fruto, muitos frutos. Essa é uma revelação importante. Jesus Cristo está dizendo, está chegando a hora da semente de trigo morrer. Quando a semente de trigo morrer, alguém vai ter que começar essa colheita. E essa colheita é inaugurada no Pentecostes. A Bíblia diz que quando a igreja recebe o Espírito Santo pela primeira vez, o apóstolo Pedro, que antes tinha
traído, já tinha negado a Jesus, né? Que tinha sido impetuoso, não aceitava que Jesus seria morto, né? Era um homem que amava Jesus, mas amava Jesus de modo impulsivo, sabe? Não tinha entendido direito o Messias. Agora esse homem recebe o Espírito Santo de Deus e se levanta para pregar. E ele vai passando por toda a Bíblia conhecida, ou seja, todo o Antigo Testamento, apontando que as Escrituras falavam de Jesus. E o resultado disso é que quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus naquele dia. O dia de Pentecostes, para os judeus, simbolizava o início da colheita. E para Deus era apontamento de que era a hora de começar a colher os frutos da semente de trigo, que é Jesus Cristo, que caiu e morreu. Amém? Ele disse que morreu, e porque morreu, gerou muitos frutos. Amém? Essa é uma coisa importante que eu quero dizer para vocês e que o apóstolo Paulo também quer lembrar aos Gálatas. Esse é o paralelo que ele irá trazer quando ele fala que os Gálatas não receberam o Espírito por causa da lei, porque a lei trabalha debaixo de uma outra aliança. A lei está debaixo de outro propósito. O propósito da segunda aliança é estabelecer o Espírito Santo de Deus em nós. É assim que Deus, de modo prático, manifesta aquilo que ele diz que faria em Jeremias 31. Em Jeremias 31, de modo simbólico, ele diz: vou escrever a lei dentro da mente de vocês, ela será impressa no coração de vocês. Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer? Que eu vou mudar o caráter de vocês do lado de dentro. E o lado de dentro passa por receber o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu só quero saber isso. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviste? Ou seja, quando o Espírito Santo de Deus se apoderou de vocês, foi porque vocês se tornaram judeus antes, começaram a observar a lei judaica antes, ou foi quando vocês creram naquilo que eu preguei? Dando a entender, aqui o apóstolo Paulo, que quando ele plantou a igreja na Galácia, eles receberam também o Espírito Santo de Deus. E aí ele continua no versículo 3 e diz: sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estará agora vos aperfeiçoando pela carne. Será que sofreste tanto por nada? Se é que isso foi por nada. Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagre entre vocês, não o faz pelas obras da lei. Vocês não acessaram os milagres que vocês têm visto, vocês não tiveram acesso ao Espírito Santo de Deus habitando em vocês pela obra da lei, mas pela pregação da fé. Fruto importante é uma questão importante que não pode ser deixada de lado. O fato de que recebemos pela fé debaixo de uma nova aliança. Eu quero continuar insistindo com você na questão dessa nova aliança, porque ela é um fundamento importante do argumento de Paulo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, a segunda epístola de Paulo, no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo vai continuar explanando sobre isso. E ele usa um raciocínio fantástico aqui para explicar essas duas alianças, para explicar essas duas posições diferentes. E aqui ele vai usar o termo ministério, porque existe um ministério da primeira aliança, que é o ministério da lei, e existe um ministério da segunda aliança, que é o ministério do Espírito. Ele diz: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo,
ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Tá vendo? Ele está retomando a ideia de Jeremias 31, né? Da lei não mais escrita em tábuas do lado de fora, ela está do lado de dentro. E ele está dizendo, vocês são a carta impressa, vocês são o estatuto impresso, a moral de Deus, o reino de Deus está implantado em vocês do lado de dentro. E isso tem a ver com essa segunda aliança ou com esse segundo ministério. E aí ele vai falar que o segundo ministério, o ministério do Espírito, é muito mais vantajoso do que aquele primeiro. E para isso ele vai fazer o quê? Ele vai comparar os dois. Vamos ver como é que ele faz isso. No versículo de número 4, ele diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, ou seja, uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Vou continuar lembrando a vocês. Paulo está apontando aqui para a função da lei. A lei tem uma função. A lei não caducou necessariamente. Ela tem uma função. Nós precisamos entender isso dentro do contexto da teologia paulina. E aí eu lembro a vocês, na semana que vem, quando nós formos falar sobre a função da lei, você vai entender o quão importante é saber colocar a lei no seu devido lugar. Aqui ele está dando mais um apontamento sobre isso, mais ou menos como aconteceu no que a gente falou na aula passada, quando ele diz que pela lei ele morreu para a lei. Aqui ele está dizendo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí ele vai falar da questão dos ministérios. Ele vai chamar o ministério da lei de ministério da morte, porque a função da lei é essa, matar, mas dentro de um contexto muito específico que a gente vai trabalhar no decorrer do curso, né? Então ele diz assim, ó, e se o ministério da morte, em contrapartida ao ministério do Espírito, né, ministério da vida, ele diz, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, ou seja, do lado de fora, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Ou seja, ele está dizendo, se o ministério da morte, que foi escrito do lado de fora, né, produziu um tipo de glória tão forte que quando Moisés desceu, os homens não conseguiam olhar no rosto dele, tamanha a glória, e ele fala, e aqui era uma glória transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então você vê que Paulo tem todos os motivos para estar dizendo aos Gálatas, vocês precisam entender que nós somos chamados para um ministério mais glorioso do que o ministério que acontecia do lado de fora. Porque se no ministério que acontecia do lado de fora, a glória foi tão tremenda diante da revelação, imagina no ministério que promete que vai ser escrito do lado de dentro, que tudo vai ser feito no interior, que tudo vai ser feito para mudar o caráter do ser humano. O pastor André fala uma coisa que eu acho muito fantástica. Ele diz que Cristo não veio para curar as nossas emoções. Ele veio para implantar as emoções dele em nós. Cristo não veio para curar o nosso caráter. Não foi para isso que ele veio. Ele diz que é necessário que nós tenhamos que nascer de novo, da carne e do Espírito. Ele vem, então, para implantar o caráter dele em nós. E ele faz isso no ministério do Espírito Santo, no ministério que vivifica, e esse ministério tem uma glória que é superior à glória do ministério da morte. E a glória do ministério da morte conseguiu produzir
um tipo de glória tão grande que a Bíblia diz que quando Moisés desce do monte, as pessoas não conseguem olhar para a cara dele, não conseguem olhar no rosto dele, porque o rosto dele reluz como o sol. Paulo está dizendo, existe um ministério muito mais glorioso dentro da igreja. Fiquem com esse ministério. Não sejam insensatos. Entendam que esse ministério é alcançado pela fé. E aí ele continua no texto dizendo, versículo 10, porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ele está falando, Moisés colocou um véu no rosto para privar um pouco as pessoas da glória, porque eles não aguentavam a glória, mas o ministério do Espírito tem outro propósito, ele tem que ser revelado, ele tem que brilhar. Jesus Cristo fala que brilha a sua luz para que os homens vejam aquilo que está sendo feito, os atos bons que vocês estão produzindo, as boas obras que vocês estão produzindo e glorifiquem a Deus. Ele fala que Moisés colocou um véu no rosto, de modo que até hoje o povo está com um véu sem conseguir enxergar nada. E aí ele continua dizendo no versículo 16, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, né? O processo de santidade, o processo de santificação que nós recebemos mediante o Espírito Santo de Deus, ele tem que ser revelado, ele tem que reluzir, ele tem que brilhar, ele tem que iluminar o mundo. Essa é a aliança mais gloriosa. Por isso que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, no versículo 5 do capítulo 3, né, ele diz, aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Agora, o apóstolo Paulo vai mudar o argumento. Para terminar a sua defesa do evangelho, ele vai usar de um conteúdo argumentativo teológico que ele vai retomar depois quando escrever as cartas aos Romanos. Ele vai falar sobre a relação de Abraão com Deus. Abraão é uma figura importantíssima do Antigo Testamento. Abraão é o pai na fé de todos os judeus. Amém? Quando Jesus Cristo, em João capítulo 8, acusa e revela que o povo tem vivido debaixo de escravidão, esse povo argumenta que não estão debaixo de escravidão porque são filhos de Abraão. Eles argumentam que eles são descendentes direto de Abraão, com quem Deus fez um pacto, uma aliança, com quem Deus fez a primeira aliança. E o apóstolo Paulo vai começar a chamar a atenção e apontar alguns aspectos interessantes que dizem que Abraão e a aliança de Abraão não está vinculada a algum tipo de obra que precisa ser feita para que Deus firmasse essa aliança, mas está firmado na fé. Isso é importante por quê? Porque quando nós formos trabalhar a função da lei, o apóstolo Paulo vai falar, vai tratar de um aspecto interessante acerca do que é um testamento. E ele vai dizer que um testamento, né, uma aliança, né, um testamento que vai deixar herança,
quando ele é feito, depois que ele é arrumado, ele não pode ser mudado, né? Não se o dono dos bens se o dono dos bens não estiver mais vivo. Se o dono dos bens não estiver mais vivo, não tem como mudar isso. E aí ele vai insistir na ideia de que a aliança que Deus fez com Abraão não é uma aliança que joga toda a responsabilidade nas obras da lei. Observe comigo o que ele fala. No versículo 6 ele diz assim, ó: assim foi com Abraão, assim como recebendo pela fé e não pelas obras. Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Aqui ele está citando o texto de Gênesis capítulo 15, versículo 6, né? E aí ele continua dizendo, sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. Qual é a ideia básica dele? Abraão estava cuidando da sua vida, fazendo o que ele tinha que fazer, quando Deus se revela a ele. E Deus diz a ele assim, Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu ainda te mostrarei, porque eu vou fazer de você uma grande nação e da sua descendência, e aí ele usa o termo descendência no singular, guarda essa informação, porque o apóstolo Paulo ainda vai trabalhar muito essa questão também. Ele fala, da sua descendência eu abençoarei todas as famílias da terra. E o que Abraão fez? Abraão creu. Eu gosto sempre de unir uma coisa que algumas pessoas tendem a divorciar, que é a carta de Tiago e os escritos de Paulo. Porque Paulo está chamando a atenção para o fato de que nós vivemos pela fé, de que nós somos salvos pela fé e que de nós é esperado apenas fé, não obras. Tiago fala que as obras são importantes. Só que Tiago fala que as obras são importantes por quê? Porque obra pode ser manifestação de fé. Agora, a obra que Tiago fala é diferente da obra que Paulo condena. Quando Paulo está falando que obras não salvam, que obras não têm função de salvar, mas sim a fé, ele está falando da mecânica do judaísmo de encontrar justificação baseado na lei mosaica. Quando o Tiago está falando que as obras demonstram a fé, ele está falando das atitudes que nós tomamos para demonstrar que temos fé. Tiago usa o exemplo de Abraão também. Ele fala que Abraão creu. E ele diz, garanto que Abraão creu pelo que Abraão fez. E o que Abraão fez? Abraão, ouvindo o chamado de Deus, saiu do meio da sua parentela e começou a andar por aí. Quando Deus pediu o filho de Abraão em sacrifício, Abraão creu em Deus, continuou crendo na promessa de Deus e levou o seu filho para ser sacrificado. Abraão creu e demonstrou que creu com atitudes. Paulo aqui está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo que a primeira aliança que foi feita não foi feita baseada na lei. A lei, ela nasce dessa aliança, mas essa aliança não é feita debaixo da lei, mas debaixo da fé. Ele está dizendo, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E aí, ele continua e diz assim no versículo 8, e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Olha só o apóstolo Paulo apontando para a promessa. Ele está dizendo, o Senhor já estava revelando que ele iria alcançar todas as pessoas da terra. Então a lei vem
né? Ela é dada ao povo de Abraão, a descendência de Abraão a partir de Moisés, né? Mas essa lei ela tem um propósito e esse propósito sendo cumprido, as famílias da terra serão abençoadas, mas não pela lei, pela fé que Abraão teve, né? A exemplo da fé que Abraão acreditou em Deus é que as outras famílias da terra serão abençoadas. E aí eu quero chamar a sua atenção para um caráter muito interessante acerca da argumentação de Paulo. Em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 52, eu quero que você abra comigo, porque esse texto a gente tem que ler. Ele é muito importante. A partir do versículo 52, diz o seguinte: Jesus Cristo, ele está encerrando aqui as suas séries de parábolas comparando o reino de Deus com plantação e colheita. E aí ele diz assim no final, ó: e ele disse-lhes, por isso todo escriba instruído, em algumas traduções vai dizer todo bom mestre, né, instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus Cristo fala que um bom mestre, né, que um escriba devidamente instruído é alguém que é comparado a um pai que consegue tirar do seu bom tesouro bom tesouro das coisas novas e das coisas velhas, ele está falando de um pregador que é hábil para apontar a herança do reino de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Quando o apóstolo Paulo está retomando a ideia da promessa em Abraão, ele está exatamente fazendo isso. Ele está exatamente distribuindo o tesouro e tirando esse tesouro, tanto das coisas velhas quanto das coisas novas. Tem pessoas que costumam dizer que o Antigo Testamento caducou por completo. Jesus Cristo vai chamar essas pessoas, esses pregadores, esses mestres, de pessoas que não estão ainda bem instruídas quanto ao que é o reino de Deus. Paulo está apontando, o reino de Deus é tomado pela fé, e é assim desde o início. Abraão tomou essa promessa pela fé. Ele creu, e foi no crer de Abraão, foi no demonstrar fé de Abraão, que ele recebeu justiça de Deus. E aí ele continua dizendo, versículo 9, desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Quando você decide que o que te salva é a autojustiça, que o que te salva é cumprir as obras da lei, você vai cair numa armadilha muito interessante. Tiago fala sobre isso em Tiago capítulo 2 e a explicação dele é fantástica. Ele fala assim, ó, se você não trai, mas você mata, você continua sendo transgressor também do adultério. Por quê? Porque o nosso relacionamento não é com a lei. O nosso relacionamento é com Deus que instituiu a lei. Aí ele diz, porque quem diz não matarás é o mesmo que diz não adulterarás. Ele está dizendo, quando nós infringimos a lei, seja em que ponto for, seja em apenas um artigo da lei, se nós a infringimos, nós erramos em tudo. Por que erramos em tudo? Porque a ideia aqui é que nós afrontamos a Deus. Eu gosto sempre de brincar quando eu estou explanando isso aos meus alunos e dizendo, não adianta eu levar o lixo para fora da minha casa, que é uma coisa que a minha mulher ama, e deixar a toalha molhada em cima da cama, porque ela odeia tanto que eu não ajude com as coisas relacionadas à higiene, quanto que eu deixo a toalha molhada em cima da cama. Então é dito e feito. O saco de lixo pode ser grande, pode ser o mais complicado de carregar, pode estar debaixo de chuva. Se eu tiver deixado a toalha molhada em cima da cama, quando eu subir, mostrando, né, o meu trunfo, porque eu sou um marido forte que carregou o lixo, provavelmente ela vai me dar um puxão de orelha. Por quê? A mesma pessoa
que quer que eu ajude nas tarefas domésticas, quer que eu tome parte nas tarefas domésticas junto com ela, porque a casa também é minha, quer também que eu não deixe a toalha molhada em cima da cama. Com Deus funciona da mesma forma. É por isso que, se você for viver pela lei, você vai viver debaixo de maldição, porque não tem como cumprir tudo que está na lei. Nós não temos condição de fazer isso. E aí, meu amigo, não existe pecadinho e pecadão. Tudo é transgressão, tudo ofende a Deus, porque o importante não é o relacionamento com a lei, é o relacionamento com Deus. E isso meio que se perdeu durante toda a trajetória da cultura hebraica. É só ver o caso de Saul. Deus manda Saul matar o rei e matar todos os amalequitas. Não era para tirar nem despojo de guerra, era para matar bois, era para matar crianças, era para matar todo mundo. Saul vai lá, retira alguns bois para oferecer em holocausto a Deus. Deus se manifesta a Samuel, diz para Samuel ir até Saul, porque ele pisou na bola de novo. Na cabeça de Saul estava tudo certo. Na cabeça dele era justificável. Eu estou poupando alguns bois para poder oferecer a Deus. E aí Samuel diz para Saul o seguinte: você precisa entender que para Deus é mais importante obediência do que sacrifício. Porque o sacrifício não é para honrar a Deus. O sacrifício existe exatamente por causa da nossa desobediência. Se você queria realmente alegrar o coração de Deus, deveria ter se preocupado com obediência. Ele continua criando uma ideia de que se eu fizer certas coisas, mesmo que eu negligencie outras, tudo vai estar certo com Deus, eu vou me sentir bem com isso. Ou então acontece o contrário. Você começa a entender que, por mais que você avance em se esforçar, por mais que você tente cumprir toda a lei, você não consegue e você vai se sentindo cada vez mais inapto. O apóstolo Paulo está dizendo que isso é normal, por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. E aí ele diz para a gente terminar: é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. A lei não vem da fé, ao contrário. O que fizer essas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, para a gente terminar, eu só quero que você entenda esse último verso aqui. Quando Paulo fala que Cristo nos resgatou, o verbo grego aqui é um verbo grego que dá a ideia de que alguém que pagou um resgate. Essa é uma coisa importante. Jesus Cristo, quando está reordenando ali a prioridade dos discípulos, a Bíblia fala que os discípulos começaram a brigar entre eles para saber quem era o maior. Isso foi motivado porque a esposa de Zebedeu era o sócio de Pedro num barco de pescas, ele era pai de Tiago e João. Ela chega para Jesus e pede para que eles se sentem nos melhores lugares quando Jesus entrar na glória dele. Isso deixa os discípulos enfurecidos e eles começam a brigar entre eles para saber quem é o maior. E Jesus Cristo vai reordenar eles e dizer: os reis desse mundo, as autoridades desse mundo dominam as pessoas. Eles se sentem especiais porque dominam as pessoas. Todo mundo tem que servir a eles, todo mundo tem que bajular eles, mas entre vocês não será assim. Olhem para mim, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para dar sua vida em resgate de muitos. A expressão resgate de muitos aqui significa pagar o preço para resgatar alguém que se tornou escravo porque devia e não conseguia pagar. Aqui Paulo vai retomar o mesmo raciocínio, dizendo que Jesus Cristo nos resgatou, ele pagou o preço para que nós saíssemos dessa condição de maldição, de devedores que não conseguem pagar, e isso nós alcançamos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é o que a gente tinha por hoje. A partir da próxima
As 2 aulas nós vamos tratar questões cruciais acerca da função da lei e você vai entender a diferença entre um legalista e entre um relativista e entre também alguém que vive dentro do centro, no Evangelho. Fiquem com Deus e até a próxima.